valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para a nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Está anotado em Mateus, capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia, com os discípulos mais íntimos, se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de agape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só das ocasiões de fé permanente, presente entre os que amam, em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos, e não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.391 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, cumprindo com o seu papel junto ao Grupo RBA, informando, sim, porque
O Espiritismo é a doutrina que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Como nós somos seres imortais, numa aprendizagem no corpo de carne, então sempre está surgindo coisa nova. E o grupo de comunicação, eles têm esse papel junto à comunidade, informar. E o Espiritismo como ciência, sempre trazendo novidades, também informa. Sabe por quê? Somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. É por isso que o Terceira Chamada, como sendo um programa espírita de fato, traz novidades para você. Então, não acredite quando as pessoas disserem que você nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Inclusive, o próprio editorial já chama a atenção para isso. Jesus Cristo banqueteava com todos. Ele dava conhecimentos a todos, estava perto de todos, mostrando que nós somos de fato esse projeto de Deus feito para a felicidade. Tanto é que, olha só, o que mais a ciência vem alertando: cuide do seu corpo de carne, saiba entender que as suas células são seres vivos que precisam de atenção. Porque se você não cuidar do seu corpo, das suas emoções, dá curto-circuito, você buga. E olha o que foi já viralizado esta semana. É a primeira curiosidade. Um único minuto de raiva pode enfraquecer o seu sistema imunológico por até 5 horas. Estudos mostram que emoções negativas liberam hormônios como o cortisol, que em excesso podem enfraquecer suas defesas naturais. E aí a gente lembra, né, algumas pessoas assim mesmo, quando tem aquelas explosões de raiva, diz: olha, não, espera um minuto, deixa passar a raiva. É essas 5 horas, até o corpo se organizar de uma forma intuitiva. A gente sabe que tudo vai voltar ao normal, mas o certo é não ficar com raiva para não perder 5 horas preciosas de sua vida. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, e hoje com a presença dele, todo elegante, Jonathan Paulino. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Boa noite, Douglas, nossos amigos. A primeira palavra de otimismo dessa noite: não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num grau diferente de evolução, num grau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus. O infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gosta que os outros lhe controlem o pensamento. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui suas plataformas digitais: Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque os nossos expositores também fazem visita a algumas instituições espíritas, compartilhando conhecimentos. Então, de repente, pode haver uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Então fique ligado nessas plataformas digitais. Um outro detalhe é que o programa espírita Terceira Chamada está no YouTube da ADEPA. Se você perdeu a edição passada, vá lá depois que terminar esta edição e olhe o endereço eletrônico da ADEPA. É muito fácil: ADE-PA. Tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará já fazendo uma viagem, atualizando-se e ao mesmo tempo sabendo se tem atividades. Esse mês de abril é mês de aniversário.
O Espiritismo no dia 18 de abril comemora-se aniversário. Já estamos fazendo uma programação aí e vamos soltar nas redes sociais. Ao mesmo tempo, nós vamos dar endereços de algumas instituições espíritas aqui, que justamente nós iremos fazer palestras agora nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, eu, Douglas Lopes, estarei no Centro Espírita Amor a Maria, que fica localizado à passagem São Silvestre 2128, entre Alcino Cacela e a 9 de janeiro. Mas também você pode fazer uma visita ao Centro Espírita Reencarnação, que fica em Marituba, Pará, localizado na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do antigo abrigo João Paulo II. Detalhe, o presidente de lá, o Aleixo, disse que tem atividades toda terça-feira ao público às 15 horas. Então você que mora no entorno aí, não está muito bem, vá fazer uma visita lá ao Centro Espírita Reencarnação. Cidade de Salinópolis, Centro Espírita Videira de Luz, localizada na rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades: segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30, mas também na quarta tem atividade às 16h30 e no sábado às 17 horas. Também tem o Centro Espírita Sementes de Luz, em Mosqueiro, na bucólica Ilha de Mosqueiro, que fica localizado na rua Lalô Mota 289. Atividades segunda, terça e quinta-feira, sempre às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. A música é arte, a arte é espírita. Conheça a ciência espírita, tá certo. E esteja informado pelas plataformas digitais. Olha, detalhe, o Jonathan Paulinho até me cutucou debaixo aqui da mesa. Curta e, se puder compartilhar a página, seria bom, porque você está sendo um disseminador da boa mensagem. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora. André Pirolas, a família é o lugar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos
Vamos de curiosidades científicas. Não fique com vergonha de ir ao médico e de perguntar. Se você não perguntar, você não vai viver o suficiente para muitas coisas. Detalhe, a esmagadora maioria das pessoas já estão ultrapassando seus 80 anos de idade. Então, você quer chegar aos 80, 90, 100 anos de idade? Então, quando for ao médico, diga o que você está sentindo. Porque sempre tem uma explicação. Tem uma explicação. Olha essa. 21% das pessoas sofrem de parurese. E o que é parurese? Parurese, que é um transtorno psicológico em que o indivíduo não consegue urinar na presença real ou imaginária de outras pessoas. Não tem aquelas pessoas que não conseguem realmente urinar. Aliás, isso aí às vezes até é adquirido ao longo da vida. Antigamente, quando era moleque, a gente mijava em tudo quanto era lugar e tudo mais. Agora, depois de velho, fica com vergonha, mas não é. É um transtorno psicológico. A gente pensa que não é nada. Eu, particularmente, eu não sabia que era um transtorno psicológico. Então, por isso que eu digo para as pessoas, olha, se você sofre dessa inibição, mas também não vá ser sem vergonha aí, não. Mas procure sempre se avaliar de uma forma psicológica. Então, 21% das pessoas sofrem de parurese. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino. Não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você mesmo alguém que precise de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 6 de abril de 2025. Amores do passado pode ressurgir para 4 signos em abril. Que negócio é esse? Mas vamos lá. Autor Alexandre Nascimento, fonte ND+. Com a chegada de abril, o céu astrológico traz influências poderosas que podem provocar reflexões profundas e até mesmo reencontros inesperados. As movimentações de Mercúrio retrogrado é Vênus retrogrado em Áries cria uma atmosfera propensa para revisitar amores antigos e reavaliar sentimentos. Essa combinação de energia afetará de maneira significativa a vida amorosa de alguns signos, trazendo à tona relações passadas que podem ressurgir com força e, quem sabe, reconciliando casais. Mas, de maneira bem específica em relação a esse quesito, 4 signos dos zodíacos em especial estão suscetíveis a essa situação. Veja abaixo. Escorpião. Os escorpianos estarão particularmente intensos durante esse mês, com o trânsito retrogrado de Mercúrio e Vênus em Áries. Significa que afeta diretamente sua vida emocional. O desejo de reviver relações do passado será forte. Este é o momento de introspecção, onde os sentimentos intensos podem levar a um reencontro inesperado com alguém de sua história amorosa. Gêmeos. Para os geminianos, abril pode ser um mês de estagnação e questionamentos, embora o campo amoroso possa parecer estagnado. O retorno de amores antigos pode causar um despertar, fazendo-os refletir sobre o que realmente buscam em um relacionamento. Esse movimento pode trazer tantas relações
quanto à necessidade de fechamento de um ciclo inacabado. Leão. A vida amorosa dos leoninos estará em alta, voltando neste mês. A possibilidade de reencontros com pessoas do passado pode gerar confusão emocional, mas também oferecer a chance de reavaliar o que realmente importa em suas relações. Leão pode ver diante de escolhas difíceis, mas com oportunidades de crescimento emocional. E o último, Peixes. Para os piscianos, abril será marcado por oscilações emocionais intensas. O trânsito de Marte no seu paraíso astral até o dia 18 fortalece seu magnetismo, aumentando as chances de atrair ex-amores de volta. Esse movimento pode despertar sentimentos adormecidos, deixando os piscianos com a sensação de que algo do passado ainda precisa ser resolvido. E naturalmente os nossos queridos ouvintes devem estar pensando assim: eita, que o Terceira Chamada agora virou um programa astrológico? Não, meu amigo, o Espiritismo é a ciência, que é a única ciência que agrega todas as ciências existentes no mundo. A astrologia, em parte, é uma ciência. No livro da Lavra de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, o Consolador, o Espírito Emmanuel fala um pouquinho sobre a astrologia. E aí, influencia ou não influencia os planetas? E ele dá a explicação. Todo estudo é sério. Como nós estamos numa infância espiritual, nós temos recursos que nos impulsionam a evoluir. E ele dizendo assim: matéria influencia em matéria. E aí acrescenta mais adiante: mas quem é que comanda a matéria? É o espírito. Enquanto o espírito não ganha devida evolução, ele vai sofrendo automaticamente a influência da matéria. Então veja lá, meu querido amigo, não é que você realmente vai encontrar esse amor aí, não, eu quero me reconciliar. E lá o Terceira Chamada deu um tópico de astrologia que esse mês é meu, eu que sou pisciano. Não, mas é um dado de que matéria influencia em matéria, mas você tem que rever o que está dentro do seu coração. O estudo da astrologia para nós espíritas é sério, mas sempre sinalizamos que nós devemos nos desprender das coisas materiais para sublimar, porque nós temos a capacidade de manipulação em tudo. Tanto é que numa reencarnação eu reencarnei em abril e nessa reencarnação eu reencarnei em outubro. Jonathan Paulino, tu ficou animado na matéria? Tu quer reencontrar algum amor do passado aí, alguma coisa? Não, eu sou geminiano, viu? Mas assim, eu tava pensando o seguinte: minha mãe, né, quando eu era criança, ela sempre ligava na Rádio Clube, aí tinha aqueles espaços para os signos, né? Então ela ficava esperando o signo dela para ver o que queria acontecer. Realmente às vezes dava certo, viu? Então é isso, é só essa colocação mesmo que eu ia fazer para os ouvintes aí. Veja lá, querido ouvinte, é uma experiência, mamãe e tudo mais. Então ouvia e dava certo. É muito simples, é uma ciência, porque matéria influencia na matéria. Só que tem gente, Jonathan, que não se movimenta enquanto não houver visto o seu horóscopo, criando o quê? Uma dependência. Dependência, realmente. Você não pode depender da matéria. Você tem que colocar, querido ouvinte, que você é espírito. Veja lá, um dia você vai, nós vamos, pelo efeito da morte. E aí, como é que fica? Você vai querer ficar sofrendo lá no inferno, no quinto dos infernos? Ou para as regiões angelicais, o que você fez de bom? Muitas das vezes você deixa de fazer algo bom por olhar muito as coisas materiais. Mas, como matéria influencia em matéria, eu desejo sucesso às almas que vão se reencontrar. Aí eu me lembro de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas com ele. Esse é o Terceira Chamada, sempre trazendo assuntos atuais a serem analisados à luz do Espiritismo. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música e é com ela, Dona Onete, Dança dos Urubus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas
do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei num mato estranho, não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. Eu já acordei com os urubus, vi eles dançando ao meu redor. Acho que tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei no mato estranho, não lembro o que aconteceu. Espero que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. Urubu chamega também, chamega. Carimbó chamegado de Dona Nete e Dona Tina. A gente tem medo, bebe demais e depois não sabe o que tá fazendo. Muitas das vezes roubam o teu órgão, né? O urubu tá aí, o urubu só tá esperando a queda. Eu acho que tem algo estranho, diferente no que eu vivi. Acordei no mato estranho, não lembro o que aconteceu. Esperam que os meus órgãos ainda estejam todos aqui. O sol sobe, a cabeça roda com a dança dos urubus. A dança dos urubus, 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 a dança dos urubus. E vamos de curiosidades. Você tá com a garganta um pouquinho inflamada? Você só vive cuspindo aí? Calma, não cuspa assim aleatoriamente. Olha essa aí. A saliva humana contém um analgésico chamado opiorfina, que é 6 vezes mais poderosa do que a morfina. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestra, uma dica, né, dos especialistas disse: olha, não precisa você ficar fazendo charme e bebendo água toda hora, né? Porque tem gente que gosta de fazer esse charme, né? Tá falando, tem água, não. Para você não perder o raciocínio das reflexões, vá falando quando tiver cheio a boca de saliva, engula a saliva. Não precisa você interromper até um raciocínio. E aí, realmente, quando eu faço palestra, eu só tomo água no final, mas durante a palestra eu fico engolindo a minha saliva e dá aquela realmente lubrificada, olha, toda poderosa.
Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter o seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte de sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O ser humano, aliás, o conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E eis a resposta dos imortais. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás desejando o mal. Porquanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Querido ouvinte, apesar da pergunta ser bastante propícia, e quem lê a primeira instância, diz, então quer dizer que Deus sempre me prova? Não. Mas Kardec, aliás, os espíritos foram desenvolvendo a questão, sinalizando que a influência, inclusive, ela está se baseada numa lei da física, a lei de ação e reação. O que eu penso, eu crio e atraio. Como nós somos crianças espirituais, nós muitas das vezes temos pensamentos tolos e às vezes nós queremos pessoas que compartilhem os nossos mesmos sentimentos. Tanto é que existe, contigo não acontece isso também.
Aí a gente sabe que está errado, mas a gente quer alguém que concorde com aquilo que nós fizemos. E aí é que gera o quê? A influência, o alimento das coisas más e por aí vai. Então, não é Deus que nos excita na realidade. Não, vamos colocar o Jonathan Paulino, bora ver se ele... Não, a própria lei tem mecanismo para que eu conviva de uma forma social e aprenda, mas eu aprendo um com o outro. Se eu ver que aquela ação ela não está me fazendo bem, o que eu faço? Eu me afasto, quer dizer, pontos para você. Então, toda a ação do mal, toda a ação de maus espíritos se baseia ainda na nossa evolução. Então, se eu tenho o hábito de pensar coisas erradas, automaticamente eu vou atrair espíritos de trevas. Aí Deus não pode me tirar dessa lei. Mas eu não quero, eu pensei sem querer. Então comece a pensar com querer. Comece a pensar de uma forma raciocinada e lógica. Porque vocês, veja lá, Jonas, é uma coisa interessante. Tá, toda vez que eu penso besteira, eu atraio um mau espírito. Aí Deus vem, não, sai, não deixa o Douglas aí, para de atentar. Ele não quis fazer isso. Eu vou continuar tendo esses pensamentos. Com certeza. Se não tiver a reação, eu vou continuar o quê? Na linguagem tupi-guarani, na sem-vergonhice dos pensamentos e ações. Então é por isso que nós sofremos o quê? A ação da lei, o plantio e a colheita. Então Deus jamais, ponha na sua cabeça, querido ouvinte, Deus jamais vai afastar os maus espíritos em função de vocês querer, mas está fazendo ali a besteira. Está fazendo a besteira aí. Que nem quando as pessoas dizem assim, Douglas, ora por mim, porque não, eu fiz uma tolice. E tu quer que eu ore por ti? Porque tu fez? Não, consequência, meu amigo. O que eu posso orar é para que tu tenha forças para aprender e mudar. Isso mesmo. Aí, Douglas, assim, continuando o teu comentário, eu queria só ler aqui o comentário do Kardec a respeito desse texto aí, né? Ele diz assim: é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir. Vou repetir aqui, ó. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Assim, a gente, fazendo uma analogia, né? Nós somos estagiários aqui, né? Toda vez que a gente, por exemplo, levando para minha área, toda vez que a gente tem um estagiário, a gente ajuda o estagiário, ele está aprendendo, né? Uma pessoa que aprende a área da TI, por exemplo. Então, a gente deixa ele tentar resolver os problemas, mas como ele não consegue, às vezes, a gente dá uma oportunidade para ele, dá um suporte para ajudá-lo, né? Mas nem sempre a gente está ali para ajudar, então ele tem que tomar as decisões dele e, com certeza, no futuro ele toma decisões acertadas, né? Então é como se nós fôssemos estagiários. Deus deixa que nós tenhamos esses pensamentos e Ele vai ajudando também, né? Com o seu amor com o ser humano, né? Muito bem. E aquele detalhe, né, querido ouvinte, que teu dizer seja sim, sim, não, não. Era o que Jesus já, inclusive, dizia. Então, se chama o quê? Sabedoria. Você alcançou a sabedoria, você vai saber dizer sim, sim, não, não. Tanto é que Jesus foi colocado o quê? A prova? Não, ele veio ser o exemplo, que está anotado lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quer dizer, estava passando pela situação, mas ele soube dizer sim, sim, não, não, e a sua convicção. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com Cancioneiros da Paz. Paz, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não pode
podes implantar a paz. Vence a tua violência íntima. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos a corrente formar. Se tu queres um mundo feliz, feliz, vamos juntos a corrente formar. Nós queremos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Para o mundo inteiro mudar, alcançando a mais distante nação. Para o mundo inteiro mudar, alcançando a mais distante nação. Busquemos a paz, queremos a paz. Busquemos a paz, queremos a paz. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Num abraço, num sorriso, um aperto de mão, amigo. Quero a paz pra você, meu irmão. Busquemos a paz, queremos a paz. 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 Para o mundo inteiro mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Como Deus Quer. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Como Deus quer. Às vezes, quando nuvens borrascosas enegrecem o céu, anunciando chuva, olhamos para cima e dizemos: ah, deveria chover somente da meia-noite às 6 da manhã. Aí a chuva faria seu papel e não atrapalharia a vida de ninguém. Em outros dias, quando a estiagem se faz longa, ficamos aguardando que as nuvens prenunciadoras da chuva benfazeja cheguem logo. Paradoxalmente, se o final de semana se aproxima e o anúncio é de aguaceiro, reclamamos: tinha que ser no final de semana? Precisava chover para estragar o meu lazer? Outros, ao contrário, dizem: por que chove durante a semana, quando se precisa sair para estudar, trabalhar? Deveria chover só nos feriados. Todas essas expressões, que são muito comuns em nosso cotidiano, demonstram o quanto ainda somos egoístas. Pensamos somente em nós. Quando pedimos chuva pela madrugada,
não recordamos de quantos guardas noturnos passam aquelas horas em vigilância, andando de um ao outro lado. Nós estaremos abrigados em casa, eles não. Quando não apreciamos a chuva nos finais de semana, não cogitamos que o agricultor a aguarda, ansioso a qualquer hora. Dela depende a vida da sua lavoura, do seu empreendimento. Sem chuva, a plantação morrerá, não haverá colheita, não haverá grãos nem folhas. Aqueles que apreciariam a chuva nos dias em que não precisam sair para seus afazeres, esquecem que muitas mães e pais aguardam igualmente ansiosos o final de semana para poder sair com os filhos, para ir ao parque, passear, jogar bola. Que muitos cogitam ir à praia para espairecer após a semana de labor estressante. Por tudo isso é que Deus, a sabedoria e suprema inteligência, estabelece leis primorosas e justas, sem ficar a ouvir as imprecações de uns e os pedidos de outros. Ele estabelece que a chuva virá quando as condições assim o permitirem. E ela vem, amiga, lançando-se ao solo, enchendo rios, alimentando lençóis subterrâneos. Derrama-se pelas lavouras, banha as árvores frondosas e a erva miúda, higieniza a atmosfera, alegra a natureza. Constatamos dessa forma que o melhor para o mundo é mesmo a vontade de Deus. Ele distribui as bênçãos da chuva, do sol, dos ventos ligeiros, da brisa, das grandes tempestades, com toda a ciência. Somente Ele, o Pai de todos nós, sabe exatamente o que necessita cada um de seus filhos. E como excelso administrador, não atenta para os caprichos de um e de outro, mas delibera pelo que seja mais produtivo em termos de progresso para a terra e seus filhos. Por isso, quando o sol se fizer inclemente ou a chuva se fizer contínua por largo período, pensemos: Deus sabe o que faz. Na terra de provas e expiações em que nos situamos, ainda por muito tempo estaremos a braços com essas vicissitudes, que são as intempéries, a que chamamos de capricho do clima, ou resultado de nossa própria imprevidência. Também cogitemos de que habitamos um planeta com 7 bilhões de pessoas, e que de forma alguma podemos pensar somente em nossas necessidades e nossos desejos. Habituemo-nos, pois, em questões cujo comando nos foge, a crer que a vontade de Deus é a melhor. Por sua sabedoria, por seu amor, por sua ciência de todas as coisas, Ele sabe o tempo de tudo prover para os filhos, a quem concedeu o imenso campo planetário para viver, crescer e semear. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Você quer ficar 5 horas com a cabeça agitada? Sentiu raiva? Foi a nossa primeira curiosidade. Não sinta raiva. Procure sempre equacionar os problemas. Orando a Deus, Deus vai lhe dar a inspiração necessária para que você pense o mais rápido possível na solução de cada problema. E o momento especial da oração serve para isso. Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo sempre sinalizava: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E veio o Espiritismo nos apresentando o mundo espiritual de uma forma muito mais lógica. Somos espíritos e temos espíritos amigos que nos auxiliam nesta reencarnação. E é na oração que nós criamos ainda mais esse vínculo com eles. Além do desdobramento do sono, a oração permite esse vínculo. Quando você está orando, você não sente uma paz, uma presença amiga? São os bons espíritos. Então veja lá, nós temos Deus, que é força suprema, e nós temos os bons espíritos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de elevação que nos é concedido, entrar numa outra frequência.
Você está doente? Neuroplasticidade já responde. Pensamento e vontade altera a estrutura molecular do corpo. Então vamos pensar positivamente. E se você está bem, vamos doar energia? Vamos fazer a nossa parte diante dessa dinâmica de doações energéticas? Quem vai participar conosco deste momento apoteótico da oração? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani, Luiz Otávio, Winnice Careca, Ori Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Eládio e Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família da Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulinho, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem de São José, no bairro do Marco, também querendo mandar um abraço afetuoso ao meu querido José Antônio, no bairro do Marco, ouvinte, encontrei com ele, ouvinte de carteirinha também do Terceira Chamada, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Corioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas, aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cachado, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após vamos à nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável de Jonathan Paulino, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Não há tempo ruim quando se tem fé, determinação e otimismo no coração. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.